Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Ricardo Antônio e esse é o canal Minutos Língua Portuguesa. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, é importante para a manutenção desse canal, ok? Hoje nós vamos tratar de mais um tema que causa dúvidas no usuário da língua portuguesa. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos entender os usos da crase. Mas para começarmos, é interessante a gente entender o que significa crase. A crase é a união do artigo feminino a com a preposição a, tá? Acontece também essa união com alguns pronomes, que nós nem colocamos nessa aulinha para não nos alongarmos demais. A gente fica para uma próxima aula, a gente vê essa situação da crase que acontece com alguns pronomes, como aquele, aquela e as suas variantes. Tá? Essa união é indicada ortograficamente pelo nosso terceiro acento, que é o acento grave, não é? Você lembra que o acento agudo ele aponta para cima para a direita e o acento grave aponta para cima para a esquerda. Não é? Também designado de acento indicador de crase. Né? A gente chama de acento grave, mas todo mundo diz, ó, é o acento indicador, aquele acento indica crase. Tá? Lembrando que a crase, ela não acontece na oralidade em si, ela acontece na escrita. E se, claro, você deseja ser um bom escritor, uma redação que você vai fazer, imagina, um Enem, um concurso público que pede uma redação, você está fazendo uma entrevista de emprego que pede também uma redação, é importante a utilização correta da crase. E cuidado para não usar o acento indicador da crase, né, colocando, em vez do acento grave, colocando o acento agudo. Muito cuidado nisso, que isso acontece demais, tá? Vamos lá. E aí a gente entende que a crase ela só acontece quando o termo que vem antes, ou seja, o termo que a gente chama termo antecedente, ele exige a preposição a. E claro, o termo consequente, o termo que vem a posteriori, aceita o a. Então, havendo essas duas situações, nós vamos ter provavelmente a fusão dos ais e aí vai dar acraseado, tá? Vamos ver, começando aqui. A crase, ela acontece prioritariamente diante de palavras femininas. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Essa é a regra básica para quem quer, na verdade, aprender sobre esse uso, tá? Importante, sempre palavras femininas. Caso você fique com dúvida, e eu vou dar um bisu massa, legal. Caso você fique com dúvida do acento grave, tá? De quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina. Veja, com a feminina vai dar a. Se com a masculina que você trocou de ao, é porque esse a que você colocou diante da feminina tem crase. Isso é um bisu fantástico, interessante, tá? Vamos ver aqui, ó. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Agora veja, nós vamos substituir confraternização pela palavra encontro. As amigas foram ao encontro. Veja, se eu troquei por uma palavra masculina, deu ao, é porque com a feminina tem crase. Ok? Ficou claro, não é? Vamos lá. Primeiro caso. A crase, ela é quase sempre utilizada em expressões que indicam horas, tá? Expressões indicadoras de horas, mas tenham cuidado. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indicam hora, tá? Vamos ver os exemplos. Às 3 horas começaremos a estudar.
às 3 horas. Sempre que indicar horas, você usa crase. A partida de futebol terá início às 17 horas, tá? Mas tem que ficar ligado, tá? Ele esteve aqui às 8 horas, mas foi embora porque não te encontrou. Então veja que em 3 expressões que indicam horas, a gente usou a crase. Porém, quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, o artigo não receberá o acento indicador da crase. E aí é fácil de explicar, né? Se eu já tenho uma preposição antes, que não é o a, então não precisa colocar outra preposição. Então seria uma preposição mais outra na frente, mais um artigo, aí complicaria a situação. Então, não havendo essa necessidade nas situações onde aparece para, desde e até. Vamos ver o exemplo. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10 horas. Mas cuidado quando tiver essas expressões, porque você está falando de horas, mas você não está usando porque tem a preposição desde. Ok? Veja o segundo exemplo. Marcaram um encontro no restaurante para às 20 horas. Veja que coisa interessante. Por que eu não uso a crase? Né? Porque se eu dissesse marcaram um encontro no restaurante às 20 horas, teria crase, naturalmente. Porque seria o a mais a. Né? Neste caso não tem porque você já utilizou a preposição para antes. Então não precisa colocar a segunda preposição que seria o a. E no terceiro exemplo, fique tranquilos, eu estarei no trabalho até às 9 horas. Novamente, uma situação onde aparece uma preposição antes. Então, grave essas 3 preposições e você não vai errar mais. Para, desde e até. Em situações que indica tempo, lugar e modo. É interessante. Utilizamos a crase antes de locuções adverbiais femininas. Novamente, ó, femininas. Que expressam ideia de tempo, lugar e modo. Aí você tem que se ligar. Quando você lê a frase, você vai perceber a circunstância que a locução está te dizendo, tá? E percebendo essa situação circunstancial, você vai usar a crase naturalmente. Vamos ver pelos exemplos para você entender. Às vezes chegamos mais cedo à escola. Veja, às vezes é uma locução adverbial feminina de tempo, né? Ela às vezes me indica tempo. Vamos para outra. Exemplo 2. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. Às pressas é o modo circunstancial de modo aí. Então, é claro, vou usar crase. Terceiro caso. No final da rua, vire à esquerda. Virar à esquerda à esquerda é uma locução adverbial. Ok? Que adverbial de lugar. Palavras masculinas. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavras masculinas. E isso acontece porque antes de palavras masculinas não existe, não ocorre o ar, indicador do gênero feminino, tá? Por conta disso, é tanto que no início a gente fez aquela troca, né? Trocou por uma palavra masculina, deu ao. Veja que uma palavra masculina vai dar ao, não vai dar a craseada. A mais a, né? Veja aqui, ó. O pagamento das dívidas foi feito a prazo, tá? A prazo. É tanto que se o pagamento da dívida fosse feito à vista, teria crase, porque a palavra vista é feminina. Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. Tempere com pimenta e sal a gosto. Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. Marcos foi a pé para o escritório. Todas as expressões são masculinas.
Mas aí nós temos as exceções, como sempre, né? E aí, dentro desse processo de exceção, existe um caso em que o acento indicador da crase pode surgir antes de uma palavra masculina. E isso vai acontecer quando a expressão a moda de estiver implícita, estiver subentendida na frase. Vamos ver os exemplos. Ele cantou a canção a Roberto Carlos, a moda Roberto Carlos, né? A maneira Roberto Carlos. Ele fez um gol a Pelé, ele fez um gol a maneira Pelé. Ele comprou sapatos a Luiz XV, ele comprou sapatos à moda Luiz XV. Né? E aí nós vamos para os casos onde há opcionalidade, né? Casos em que a crase é opcional. Nós temos inicialmente, antes dos pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa, etc. Nesses casos, o uso da crase do artigo antes, ou seja, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Eu devo satisfações à minha mãe. Posso usar crase. Ou eu devo satisfações à minha mãe sem crase. Então, eu opto, né? Usar ou não usar. Tá certo? Vamos para um caso interessante, já que nós vamos falar um pouquinho de preposição. Se depois da preposição até houver uma palavra feminina que admita o artigo, a crase será opcional. Veja, os amigos foram até a praça. Ou os amigos foram até a praça sem crase. Tá? Veja que depois tem uma palavra feminina. Ok? E antes de verbo? Gente, antes de verbo não se usa crase. De jeito nenhum, tá? Estou disposto a falar. Tem uma expressão que muita gente gosta de usar crase, é a partir. Primeiro que muita gente escreve a partir junto, né? Não pode, a partir é separado. Mas a partir é um exemplo claro disso. A partir de amanhã. Aí a turma coloca crase, a galera coloca crase lá. Não usa-se crase antes de verbos, ok? Antes de substantivos femininos próprios, aí a gente vai falar um pouquinho do nosso regionalismo, né? No Nordeste, né, principalmente no Nordeste, nós não costumamos colocar o A antes de nomes de pessoas do sexo feminino. Por exemplo, a casa da Paula, né? A Paula, eu vou falar com a Paula, eu vou falar com a Joana, eu vou falar com a Sandra. No Nordeste, não. No Nordeste, eu vou na casa de Paula, eu vou na casa de Sandra, eu vou na casa de Aurora. Então, no Nordeste, nós não utilizamos o artigo. Diante disso, vale lembrar que antes de nomes próprios femininos, o uso da crase novamente é opcional. Até porque o artigo antes de nomes não é obrigatório. Né? Carlos fez um pedido a Mariana, posso colocar com crase, ou Carlos fez um pedido a Mariana sem crase. E aí o canal Minutos Língua Portuguesa agradece a todos os inscritos, né, que estão dando seus likes, e a gente agradece muito isso. E em breve nós vamos voltar com mais uma aulinha de língua portuguesa e até mesmo um aprofundamento da utilização da crase, tá? Ok? Muito obrigado e um beijo no coração de todos. E aí, gostaram? Tiraram suas dúvidas? Prontos para a próxima aula? Então se preparem que em breve nós estaremos postando mais uma aulinha do nosso canal Minutos Língua Portuguesa.